Nossa história começa em uma manhã gelada e silenciosa de 2022, nas montanhas cobertas de neve de Montana. Emma, uma mulher de meia-idade com um coração gentil e generoso, estava a caminho de sua pequena mercearia quando algo a fez parar. Não era um som comum, mas um gemido profundo e angustiante, carregado de dor, que ecoava pela floresta silenciosa. Seu coração disparou, e ela ficou imóvel, com os olhos fixos nas árvores à sua frente, tentando entender o que estava acontecendo. Embora a maioria das pessoas provavelmente teria seguido seu caminho, Emma não era como as demais. Ela sabia bem que viver em território de ursos vinha com certas regras: nunca andar sozinha na floresta, ignorar os sons de animais em sofrimento, acima de tudo, jamais se aproximar de um urso pardo. Mas aquele som era diferente, parecia um pedido de socorro, e contra toda a lógica, ela decidiu investigar. Com passos cuidadosos sobre a neve espessa, Emma avançou até encontrar a origem do som. E ali, deitado no chão gelado, estava um enorme urso pardo, com o corpo coberto de sangue e uma armadilha de metal presa à sua pata traseira. A cena era devastadora. O urso estava claramente à beira da morte, com olhos opacos e respiração ofegante. Emma sabia que ele era uma criatura poderosa, capaz de matar com um único golpe. No entanto, a situação era crítica, e ela não poderia deixar o animal sofrer. Sem hesitar, Emma correu até sua mercearia, pegou o kit de primeiros socorros, cobertores e até o estoque de carne do freezer. Enquanto corria, a sensação de urgência a acompanhava, e o som de sua respiração ofegante se misturava ao silêncio da neve. De volta ao local, o urso ainda estava ali, imóvel, com os olhos fixos nela. Emma, com muito cuidado e paciência, começou a trabalhar. Usando um galho longo, conseguiu abrir a armadilha que prendia o animal. Cada clique do mecanismo era seguido por gemidos de dor do urso, mas ele não reagiu com violência, como se entendesse que Emma estava tentando ajudá-lo. Após a armadilha ser removida, ela limpou o ferimento do urso com panos quentes e antissépticos. Falando suavemente para tranquilizá-lo, ela disse: "Você vai ficar bem, grandão. Só um pouco mais." Depois de tratar o ferimento, cobriu o urso com os cobertores e deixou pedaços de carne perto dele, esperando que ele sobrevivesse à noite. Durante os dias seguintes, Emma continuou a caminhar até a floresta, levando comida, água e mais cuidados. Aos poucos, o urso começou a recuperar suas forças. Seus olhos, antes nublados pela dor, passaram a brilhar, e ele começou a se mover com mais confiança. No sexto dia, ele finalmente conseguiu se levantar, embora ainda mancasse. Quando o fim da semana chegou, o urso já estava forte o suficiente para retornar à floresta. Emma o observou desaparecer entre as árvores, com uma mistura de alívio e tristeza. Ela pensou que aquele seria o fim de sua história com o urso, mas estava enganada. Nos 2 anos seguintes, começaram a surgir relatos sobre um grande urso pardo que andava pela região, com uma leve mancada. Moradores locais e campistas o viam frequentemente, mas ele nunca se aproximava agressivamente. Pelo contrário, parecia estar protegendo a área, como se estivesse vigiando as pessoas, sem demonstrar qualquer sinal de ameaça. Emma ouvia essas histórias com um sorriso discreto. Embora tentasse não acreditar, uma parte dela sabia que aquele urso era o mesmo que ela havia salvo. Então, em junho de 2024, o inesperado aconteceu. Era uma manhã ensolarada, e Emma estava organizando frutas frescas na entrada de sua mercearia. A cidade estava movimentada, com crianças brincando de bicicleta e turistas tirando fotos das montanhas. Ninguém percebeu o urso até que ele já estava perto, caminhando lentamente em direção ao centro da cidade. A visão de um urso pardo causou pânico imediato. Pais agarraram seus filhos, turistas correram para os carros, e alguém gritou para Emma entrar na loja. Mas Emma permaneceu parada, com o coração acelerado, até que ela reconheceu o animal. Era o mesmo urso, maior e mais saudável, mas com a mesma mancada e os mesmos olhos sábios. O urso parou diante dela e, com uma suavidade surpreendente para um animal tão grande, abaixou a cabeça. Foi quando todos perceberam que ele carregava algo em sua boca, um filhote de urso, pequeno e visivelmente ferido. Emma ficou emocionada e as lágrimas começaram a brotar em seus olhos. O urso havia se lembrado dela e confiava nela o suficiente para trazer outro ser necessitado. Com cuidado, ela se aproximou e pegou o filhote nos braços. O urso, então, olhou para ela uma última vez e voltou para a floresta. O filhote, que foi chamado de Hope, Esperança,
sobreviveu graças aos cuidados imediatos de Emma e ao trabalho dos especialistas em vida selvagem. O momento foi registrado por testemunhas e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, conquistando corações ao redor do mundo. Cientistas, jornalistas e amantes da natureza ficaram fascinados pela memória e pelo ato de confiança do urso. O que Emma vivenciou não foi apenas um encontro com a natureza, mas uma lição sobre a bondade humana e o poder de nossas ações. Hoje, sua mercearia exibe uma placa que conta a história do urso que lembrou. É uma história de coragem, compaixão e as incríveis conexões que podem surgir entre humanos e animais, mesmo nas situações mais improváveis. Ao longo dos anos, a história de Emma e o urso ganhou novos capítulos. Ela foi convidada a dar palestras em escolas e eventos, sempre destacando a importância de respeitar a vida selvagem e o impacto de nossas ações no meio ambiente. Para Emma, o urso não era apenas um animal, mas um símbolo de esperança e redenção, e sua história continua a inspirar todos que a mercearia de Emma se tornou um verdadeiro ponto turístico, atraindo visitantes de todas as partes do mundo que desejavam ouvir diretamente dela sobre aquele dia inesquecível. Ela havia montado uma pequena coleção de fotos e relatos enviados por pessoas que encontraram o urso manco durante suas caminhadas pela floresta. Cada história que chegava até ela era uma prova de que o vínculo formado naquela manhã gelada de 2022 perdurava ao longo do tempo, tocando o coração de todos. Em uma ocasião especial, um cineasta local decidiu transformar essa história em um documentário. Inicialmente, Emma hesitou, pois não gostava da ideia de tanto foco em sua vida pessoal. No entanto, ela percebeu que o projeto poderia aumentar a conscientização sobre a proteção da fauna e o combate à caça ilegal, e então concordou. O documentário se tornou um sucesso e ajudou a arrecadar fundos importantes para organizações dedicadas à conservação da vida selvagem. Enquanto isso, Hope, o filhote resgatado, cresceu sob os cuidados de especialistas. Contudo, ele sempre demonstrava um comportamento peculiar, como se herdasse algo do urso que o havia trazido até Emma. Quando finalmente foi solto na natureza, Hope retornou várias vezes à área próxima à cidade, como se quisesse preservar o legado de confiança que havia começado com aquele resgate improvável. A conexão entre Emma e o urso pardo se tornou mais do que uma história local. Ela se transformou em uma lenda moderna que inspirava todos que a ouviam. A história era um lembrete de que, em um mundo muitas vezes dividido, atos de bondade podem criar pontes onde menos esperamos. O impacto da história de Emma ultrapassou as fronteiras de Montana. Organizações de conservação começaram a usar seu relato como exemplo em suas campanhas para promover o fim da caça ilegal e o respeito pela vida selvagem. A comunidade local, antes indiferente a essas questões, começou a se engajar ativamente. A floresta ao redor da cidade foi designada como área protegida, e as armadilhas ilegais se tornaram um problema cada vez mais raro. Em um sereno dia de outono, Emma recebeu uma visita inesperada. Uma jovem bióloga chamada Claire, inspirada pela história do urso que lembrou, veio até ela para pedir orientação em seu projeto de pesquisa sobre a inteligência emocional dos animais. Claire acreditava que a experiência de Emma era um exemplo claro de como os animais podem formar vínculos baseados na empatia. Juntas, começaram a documentar histórias semelhantes ao redor do mundo, reunindo relatos de pessoas que tiveram experiências transformadoras com a vida selvagem. Esses relatos se tornaram a base para um livro, intitulado Além das Barreiras, Lições da Vida Selvagem. O livro não só fez sucesso comercial, mas também contribuiu para angariar fundos para a causa ambiental. Agora com cabelos grisalhos e um sorriso sereno, Emma continuava a viver em sua pequena casa ao lado da mercearia. Em uma manhã especial de inverno, ao abrir a porta, ela encontrou marcas familiares na neve. Pegadas grandes e inconfundíveis seguiam em direção à borda da floresta. Embora não visse ninguém, Emma sabia exatamente o que aquilo significava. Era como se o urso estivesse deixando um último obrigado em seu caminho. A lenda de Emma e o urso pardo continuava a crescer, inspirando gerações a enxergar a natureza com mais respeito e compaixão. Sua história já não era apenas um conto sobre seres humanos e animais, mas um poderoso lembrete de que a bondade, quando cultivada, pode transformar o mundo de maneiras inimagináveis.